Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana Barbosa, sou professora de História, mestra em Políticas Públicas e tenho 30 anos de experiência na educação em vários cargos. Professora, coordenadora pedagógica, diretora. E eu trago para vocês a possibilidade de ajudar um pouco em relação a conteúdos que garantam a execução da Lei 10.639, onde coloca que é importante falar sobre a cultura africana, sobre como que a África influencia a humanidade, sobre a importância da África. Então eu trago esse conteúdo aqui no canal Aloxi para te ajudar no seu dia a dia e na sua escola. Se você gostar do nosso canal, compartilha, divulga, deixa aqui o seu like. E aí nós traremos com certeza conteúdos que possam estar te ajudando no seu dia a dia, ok? Hoje nós vamos falar sobre um país chamado Sudão do Sul. É um país não muito conhecido, né? Posso te garantir isso, eu sou professora de História e geralmente a gente não trabalha nem o Sudão, nem o Sudão do Sul. E é um país que ele fazia parte do Sudão, que era o maior país da África e hoje em dia eles são independentes. Né? O Sudão do Sul ele consegue a sua independência em julho de 2011. Então é o país mais jovem da África. Eu vou mostrar aonde fica o Sudão do Sul, né? Então ele fica, olha, aqui. Então aqui é o Sudão, então era toda essa região, Egito, Sudão, Sudão do Sul. Então é esse pedaço que não tem saída para o oceano. Ele fica quase que no meio da África, perto da região central mesmo da África, é onde fica o Sudão do Sul. Eles conseguiram a sua independência a partir de um referendo que foi feito, né? E o Sudão respeitou esse referendo e deu a eles a sua independência, que foi aceita pela ONU. Porém, existe uma guerra na região e essa guerra é justamente por conta das fronteiras. Não se tem muito claro, né? O que é de quem? Então, tanto o Sudão quanto o Sudão do Sul, eles têm um conflito muito sério na onde fica, né? Onde termina um, onde acaba o outro. Então, essas fronteiras elas não são muito bem definidas. Para o Sudão isso é um problema sério, né? Porque o Sudão tem muita quantidade de pirâmides, como eu já falei. Então eles precisariam acabar com essas guerras porque eles querem estar transformando aquela área em região turística. Mas esse conflito ele existe há muitos anos, é muito recente a independência, ela não tem 10 anos ainda, né? Então eu acredito que ainda vai um tempo para eles conseguirem se organizar. O Sudão do Sul ele é rico em petróleo, porém a sua população é uma das populações mais pobres que nós temos no planeta. Mas é uma pobreza assim extrema. A taxa de mortalidade infantil ali é muito grande, né? Muito grande mesmo. É considerado o pior país em assistência à saúde. Então eles não têm acesso à saúde. A saúde ela não é um direito da população. Então eles não têm nada parecido com o SUS, eles não têm médico para as pessoas, enfim. É uma região onde a saúde ela é muito precária. Apenas 27% dessa população acima de 15 anos ela é alfabetizada. Então é uma população onde o analfabetismo é muito grande, não se tem grande quantidade de escola, ainda não foi feito esse trabalho. E as mulheres têm mais analfabetas do que homens, 84% das mulheres, no caso, são analfabetas. Então, além de nós não termos uma população alfabetizada, a mulher tem mais problema com isso. E hoje, boa parte das crianças não frequentam a escola, não por conta da pandemia, elas já não frequentavam, né? Porque não tem obrigatoriedade, não tem escola para todos, não tem um sistema educacional aí que dê conta disso. Então, apesar do Sudão do Sul ele ter recurso, ele ter petróleo, eles não conseguiram ainda se organizar a trazer os recursos que o petróleo traz, né, para o país, seja devolvido aí para a população. A religiosidade dele, ela não é a maior parte muçulmana,
ela passa a começar a ser um pouco diferente. A gente já sai indo para o centro da África, a religião muçulmana ela já não é mais tão forte quanto ali na região do Mediterrâneo, do Mar Vermelho, enfim, 60% da população é cristã, né? Então aí a gente vê como que o cristianismo ele fez todo um processo de transformar, né, os povos que tinham as suas culturas antigas africanas em cristãs. Então, né, eles passaram por isso, porém 32% da população ainda tem culturas africanas na sua religiosidade. Eles então têm culturas nativas, eles têm todo um processo nativo ainda, de um terço da população. Então é grande, comparado a todos os países que nós vimos, ele é o maior. E 8% da população é muçulmana. Então ele é um país bem diferente, inclusive do Sudão, né? O Sudão a gente tem a população na grande maior parte muçulmana. Daí a gente entende a importância da divisão. Eles não se reconheciam como o mesmo país, e de fato não eram, né? Tanto que a cultura, a religiosidade mostra exatamente isso. 7% apenas da população possui internet, então eles não estão ligados ao que acontece no planeta, no mundo, eles estão totalmente à parte do que acontece no mundo. Eletricidade, então, 5% apenas da população tem energia elétrica, né? Então vocês imaginem hoje viver num mundo sem energia elétrica. Imagina, né? Não é a luz mais importante, são outras coisas. Geladeira, imagina não ter geladeira em qualquer situação. Como é que você faz com a preservação do alimento, né? Então é muito complicado quando a gente fala de um país que não tem energia elétrica. A água ela é fornecida por caminhões, então eles não têm água encanada. A água encanada é raro, então eles oferecem caminhões para levar a água. E a gente sabe que os caminhões vão ter problema de contaminação, né? Então, aí a questão de doenças vindas a partir da água, do saneamento básico, ela é enorme. E se eles não têm uma condição de tratamento de saúde adequado, então a mortalidade infantil é muito grande, mas não só a infantil, né, de toda a população. Apenas 55% da população tem água tratada. Então, quase metade da população não tem água tratada. Então, bebe a água do jeito que ela tá, né? E a gente sabe que as águas são contaminadas, né? Não é uma coisa tão simples. Rede de esgoto só tem 20% da população. Então, também o esgoto lá, como a água, ele pouco existe. E uma característica que eles não têm pavimentação nas estradas. Então eles têm muito problema em relação ao transporte, aos carros, porque a grande maioria das estradas são de terras. Eles vão ter apenas 60 quilômetros de pavimentação. Então é pouco, né? Não significa quase nada. Inclusive nos aeroportos, eu estava vendo, eles têm 24 aeroportos. Legal, né? Tem um número até que relativamente interessante. Porém, desses 24, apenas 2 têm a pista de pouso pavimentada. As outras são pistas de terra. Então, aí a gente vê como que a precariedade, ela é muito grande. Eles não têm essa estrutura. Então, o país, para crescer, ele vai precisar se desenvolver em todas as áreas: saúde, educação, transporte, comunicação, enfim. Eles têm uma vantagem que eles têm o petróleo, então eles têm recursos, né? Cabe agora aos governantes investirem aí nesse processo do Sudão do Sul. Por conta dos conflitos, né, eu estava vendo uma reportagem, até vou deixar depois ela abaixo aí para vocês. A questão do masculino e feminino é muito complicado. As mulheres, elas são muito tratadas muito mal, e inclusive a violência sexual ali, ela é muito grande, né? As relações de estupro são absurdas, né? Um dos países onde tem uma taxa altíssima desse crime. E quando acontece esses estupros, as mulheres, elas saem das suas casas, elas vão buscar madeira para fazer lenha,
né, fora de casa, na mata, em regiões um tanto quanto afastadas, e geralmente quem vai fazer isso são as mulheres, porque os homens eles estão nos conflitos, nas guerras, e aí elas podem encontrar homens nos seus caminhos e aí pode acontecer o estupro no meio desse processo. E isso é muito comum naquela região, né? Inclusive, muitas mulheres, elas recorrem aos pontos aonde a ONU está e pedem abrigo para fugirem desta violência. Violência que acontece inclusive dentro das casas das pessoas, com os familiares, né? E fora da casa. Então, a mulher muitas vezes elas não se sentem seguras e elas acabam saindo aí dessas relações familiares que elas vivem e vão viver dos acampamentos que a ONU toma conta. Elas se sentem mais seguras, apesar de ser uma vida precária, uma vida difícil, muitas delas preferem esta vida. Eu vou deixar também para vocês um vídeo que fala sobre a construção de forno que eles fazem lá na ONU. Aliás, a ONU dá uma série de cursos para que principalmente para as mulheres, para que essas mulheres consigam ter uma vida independente dos homens, que elas não dependam dos homens. Então lá eles fazem a construção de fogão de barro, para que elas tenham uma economia, né, no carvão que elas compram, que é muito caro, ou no que elas pegam de madeira, para que elas não tenham que muitas vezes buscar essas lenhas, né? Então seria uma forma de economizar tanto o carvão, se ela for comprar, ou a lenha. Então é uma das aulas que eles dão lá nos, nos acampamentos da ONU. E no Sudão do Sul nós também encontramos algumas pessoas que fazem todo o processo ativista na ONU, e eu encontrei uma brasileira, eu vou deixar depois a referência dela. Ela faz todo um trabalho de como que é viver no Sudão, ela se doa, né, numa missão de paz no Sudão. Então existem várias missões de paz e eu vou deixar uma brasileira que ela faz esse trabalho. Bom, no Sudão do Sul existe um rio, né, que é o chamado Nilo Branco. Todo mundo já ouviu falar do Rio Nilo. O Rio Nilo ele é abastecido por outros rios e um deles é o Nilo Branco, que passa no Sudão. E a gente sabe que existem as cheias do Nilo, né? Só que nós estamos com um problema muito sério, porque essas cheias cada vez elas trazem mais problemas para a população. Eu trouxe algumas imagens, né? Elas são imagens tristes, mas é como que aconteceu a última cheia, que foi no ano passado. Eu vou deixar depois aqui no vídeo, embaixo nos comentários, sobre o dono da fotografia, né, os direitos autorais. Então aqui a gente tem o transbordamento do Rio Nilo, e eles estão se transformando cada vez em situações mais graves, porque está tendo desabamento na região. Então aldeias inteiras desaparecem, seus habitantes se tornam refugiados, vítima dos fenômenos extremos das mudanças climáticas. Então o Nilo, ele tem as cheias normalmente, né? A gente estuda lá na Idade Antiga que o Nilo sobe, ele deixa a região fértil para plantio, depois ele volta ao seu caminho, né? E as margens elas ficam prontas para ser plantadas. Porém, não é isso que está acontecendo. Ele fica muito tempo alto e ele está destruindo as lavouras, ele está destruindo tudo, e a população acaba ficando uma população faminta. E aí, para você não morrer, você leva o seu filho aqui, olha, dentro de uma bacia, enfim, né? Todas as áreas acabam ficando isoladas e sem ajuda e sem possibilidade para migrar por falta de área. A fome acaba sendo muito forte nessa época e a população às vezes acaba realmente morrendo à míngua, porque não tem toda uma estrutura para dar conta disso tudo, né? Então é uma possibilidade também trabalhar os problemas climáticos que estão trazendo para o Rio Nilo. Então, uma ideia de trabalhar com alguma situação do povo africano é trabalhar o Rio Nilo. Como que essas cheias elas acontecem de forma diferenciada, que acontecia há décadas atrás,
e como que isso prejudica um país com tanta fome, com tanta miséria, com tantos problemas, né? A cheia, ela é um problema e ela acontece todo ano. E se todo ano a população perde toda a sua plantação, então precisa ser revista e esse país precisa dar estrutura, né, para a população. Então é isso que o canal traz hoje para vocês, o Sudão do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado e é uma dica realmente para estar trabalhando com a Lei 10.639. Como eu já falei, ela traz a importância da escola trabalhar a África, trabalhar cada vez mais essa cultura, porque ela é importante. Então vale a pena você estar trabalhando alguns países. Esporadicamente você trabalha uma semana, semana outra, nem que seja em atividades extras, né? Às vezes é interessante você pegar aqueles alunos que são mais rápidos na sala de aula, porque sempre tem, nós temos os alunos que vão mais rápido em determinadas matérias, em outras não, mas pega aquele aluno na sua matéria que vai mais rápido, independente qual é a sua disciplina, pede para ele fazer uma pesquisa, leva textos para ele ler e aí na outra aula ele apresenta 5 minutos daquilo que ele leu. É uma forma de o professor tá dando mais condição para o aluno se apropriar do conhecimento e os seus alunos terem mais acesso à informação. Ok? Obrigada pela presença e espero você no nosso canal amanhã às 16 horas. Estaremos com algum conteúdo que com certeza vai estar fazendo diferença na sua escola, ok? Obrigada aí pela companhia. Até amanhã às 16 horas. Até lá!